Bem-vindo ao Hope, muito bom ter você com a gente mais uma segunda-feira, meio-dia, toda segunda-feira, meio-dia, nós nos encontramos aqui no canal da Lagoa Ínvula da Serra para começarmos a semana da melhor maneira possível. Falarmos sobre fé, falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, sobre perdão, sobre misericórdia, redenção. E nós temos falado sobre uma vida de milagres, sobre vivermos milagres. E quero aproveitar para te pedir, para convidar alguém, para mandar esse link para alguém que precise, alguém que queira, alguém que deseje ser desafiado na fé, alguém que queira viver uma vida de milagres. Mande esse link para alguém, convide alguém, mande no grupo do trabalho, no grupo da família, e eu tenho certeza que a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa história, para transformar a nossa mente, nosso entendimento. E esse é um momento justamente para isso. Nós temos falado de milagres, milagres que como já foi dito, nós cremos, mas fazemos de tudo para não depender de um. Nós vemos que onde Jesus está, há esperança, onde Jesus está, tem segundas chances, onde Jesus libera a palavra, milagres acontecem, que nosso dever é não vivermos por aquilo que vemos, mas por aquilo que ouvimos, e ouvimos dos céus, ouvimos da Bíblia, ouvimos de Jesus, e agirmos em cima disso. A fé gera ação. É impossível dizer que crê em uma promessa de Deus e não se movimentar em direção a ela. Nós vimos isso tudo no texto de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, da pesca maravilhosa. Te convido a ler, se você não leu ainda, esses 11 versículos em que Jesus convida Pedro a segui-lo, a pesca maravilhosa. E nós vamos finalizar hoje essa passagem, esse trecho, esses 11 versículos. E nós vamos ler agora no versículo 8, que diz assim: Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. É assim que acaba essa história. Após a maior pesca que Pedro já fez, Tiago e João também como sócios. Uma pesca extraordinária, uma pesca tamanha que as suas redes quase romperam, que os seus barcos quase afundaram. Uma coisa que nenhum pescador naquele momento, naquela época, jamais tinha vivido. Uma pesca que a própria Bíblia chama de uma pesca maravilhosa, um dia extraordinário. Tudo isso após uma palavra liberada da boca de Jesus. Não foi rede, não foi momento, não foi lago, não foi técnica, mas a palavra de Jesus liberou uma pesca maravilhosa para Pedro. Mas aqui nesses versículos que nós lemos, uma transformação acontece. O maior milagre talvez acontece nesses versículos que nós lemos. E se você leu o trecho completo do versículo 1 a 13, você pode perguntar: espera um pouco, mas a pesca aconteceu momentos antes. A pesca aconteceu no versículo 7. Como que o maior milagre acontece agora no versículo 8? É porque agora no versículo 8, Simão Pedro diz: Afasta-te de mim, Senhor. O que isso quer dizer? Se você se lembra do versículo 5, no começo do diálogo, Simão Pedro fala assim: Mestre, trabalhamos a noite toda. E agora no versículo 8, ele diz: Senhor, porque sou um homem pecador. O que Pedro está dizendo? O que está acontecendo? Ao conhecer Jesus, Pedro sabia que Jesus era um mestre, era um rabino, um homem que conhecia da palavra de Deus, um homem que conhecia da Torá, um homem que conhecia das leis, um homem que falava com autoridade sobre assuntos espirituais, era um rabino, era um mestre a quem ensinava as pessoas. Mas após a pesca maravilhosa, após liberar a palavra, após o milagre acontecer, ele diz no versículo 8, Senhor, porque sou um homem pecador. Esse é o maior milagre, a revelação de quem Jesus é. E está a grande diferença entre mestre e senhor, porque um mestre, você ouve conselhos, mas de um senhor,
A um mestre você ouve conselhos, a um mestre você dá os seus ouvidos, mas a um senhor você dá a sua vida. Um mestre, ele te ensina algo, mas um senhor te dá direção. Um mestre, você pode ouvir ou não um conselho. Você pode ouvir um conselho de um mestre e julgar se é bom, se é ruim, se é certo ou se é errado. Mas um senhor, não cabe espaço para questionamento. A diferença é muito grande. Um mestre, você pode discordar dele. Ele pode te falar algo e você, com base na sua própria experiência, falar: olha, esse não foi um bom conselho. Ou então eu vou pesar, eu vou analisar o seu conselho e ver se eu vou segui-lo ou não. Agora, um senhor, não cabe espaço para questionamento, porque um senhor, a minha vida pertence a ele. A um senhor, eu sou dele. A um senhor, eu me faço escravo dele, como Paulo diz nas cartas. Pedro, que começa chamando Jesus de mestre, acaba chamando Jesus de Senhor, porque ele teve uma revelação de quem Jesus era. Perceba que milagres, a própria Bíblia os chama de sinais. Por que sinal? Porque sinal é aquilo que aponta para algo. Se você já saiu de Belo Horizonte, por exemplo, onde estamos, e vai até a praia, você vai ao Rio de Janeiro, vai a Cabo Frio, vai a Guarapari, você na estrada, daqui a pouco tem um sinal, uma placa, dizendo praia a 1 quilômetro, praia a 10 quilômetros, Rio de Janeiro a 30 quilômetros. Isso é uma placa, isso é um sinal. Mas aquilo não é a praia, entende? Você não chega debaixo de uma placa e fala, cheguei. Você não estaciona o carro embaixo de uma placa e fala, cheguei, porque aquilo não é a praia. Aquilo é apenas um sinal da praia. Da mesma forma, milagres. Os milagres apontam para algo. Eles não são o céu, eles não são o fim, eles não são o próprio Deus, mas eles apontam para realidades celestiais. Eles apontam para algo, são sinais. O milagre, a pesca maravilhosa, Pedro entendeu. Pedro entendeu que aquela pesca era um sinal de algo maior. Que aquele não era o fim, mas era o sinal de algo que apontava para Jesus. E ele percebeu que o próprio Jesus vinha das realidades celestiais, vinha do céu e que ele era o Filho de Deus. Essa revelação é o maior milagre que podemos ter. Que Jesus não é um mestre, Jesus é Senhor. Como você tem tratado Jesus na sua vida? Ao lermos a palavra, ao ler a palavra, ao se expor a momentos na igreja ou no GC, ao se expor a glória de Deus, quando você ora, quando você adora, quando o Espírito sopra algo em você, como você reage? Como um conselho, como uma boa ideia, como algo que pode vir a ser? Ou como uma verdade absoluta, porque Ele é Senhor da sua vida? Sabe qual a maior prova de que Pedro entendeu isso? Sabe qual a maior prova que Pedro passou de mestre para o Senhor numa revelação, sabendo que aquilo era um sinal, não um fim nisso mesmo? Versículo 11, depois de levar os barcos à terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Você consegue imaginar um pescador que deixou peixes para trás? Um pescador que deixou peixes para trás é um pescador que responde ao convite do Filho de Deus. Não de um mestre, não de uma pessoa gente boa, não de uma pessoa boazinha, não de uma pessoa bem educada, mas de um Senhor da minha vida. A quem eu largo tudo. A quem não tem valor maior. Pedro, ele pode ter feito uma avaliação. O que vale mais? Redes e barcos cheios de peixes? Ou o Filho de Deus? Qual o valor de Jesus na sua vida? O que vale mais? Os meus sonhos ou seguir o Filho de Deus? O que vale mais? Os meus negócios ou seguir o Filho de Deus? O que vale mais? A minha prosperidade ou seguir o Filho de Deus? Porque esse é o maior milagre e o maior chamado. O maior chamado de Jesus é segui-lo. Nós precisamos ter a revelação. Milagres sempre nos levam à revelação de quem Jesus é. Eu quero te convidar a ler Colossenses capítulo 1, versículo 13, que a Bíblia é clara, a Bíblia tem tantas descrições, a Bíblia inteira aponta para Jesus, inclusive o Velho Testamento, inúmeras passagens do Velho Testamento apontam para Jesus, mas Colossenses capítulo 1, versículo 13, tem uma descrição que eu pessoalmente acho que é tão linda, tão
tão detalhada, tão maravilhosa, essa revelação que nós precisamos ter da pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós vamos ler que diz: Ele, Jesus, nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Isto é o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Pedro, o pescador que deixou peixes para trás, entendeu que aquele era o Filho de Deus. Perceba que isso nos ensina um princípio valioso, que Deus está disposto a te dar tudo aquilo que não te tem. Você pode ter tudo aquilo que não te tem. Por que Abraão foi escolhido como pai de uma nação? Porque quando o Isaac, o filho da promessa, nasce, ele estava disposto a entregar. Por que Davi foi colocado como rei de Israel? Porque Davi estava disposto a entregar a coroa. Por que Pedro foi chamado a ser pescador de homens? Porque ele entregou os peixes. Você pode ter tudo aquilo que não te tem. O que é o Senhor do seu coração? Dinheiro, fama, conexões, popularidade, seguidores? O que é aquilo que te tem? O que é aquilo que, se Jesus te pedir hoje, você está disposto a dar? Sua casa, seu carro, sua família? O pescador que deixa peixes para trás é o pescador que viveu milagres. E se você continua lendo a história de Pedro, pelos evangelhos, no livro de Atos, você vai perceber que esse, no final, foi o menor de todos os milagres que ele viveu. Naquele dia parecia algo inacreditável. Naquele dia ele pensou que aqueles peixes mudariam a vida dele, mudariam a sua vida financeira, mudariam o seu status como pescador, mudariam a sua posição social. Mas ele sabia que o que muda a vida de um homem não é um milagre. O que muda a vida de um homem é seguir Jesus. Por isso que ele deixa aqueles peixes para trás e segue a Jesus, seguindo o convite do próprio Jesus. Vem e segue-me. O que muda a vida de um homem não são milagres, mas sim seguir a Jesus. Isso é que muda a nossa história. O maior milagre naquele dia foi uma nova perspectiva na vida de Pedro. Pedro, que podia viver pela regra, que vivia pela lógica, vivia pelo sistema, vivia baseado naquilo que os olhos veem, mas aquele dia em diante, ele percebe que com Jesus uma nova perspectiva é possível. Que perspectiva é essa? Uma perspectiva que um milagre pode acontecer. Uma perspectiva que os céus podem intervir. Uma perspectiva que uma palavra liberada muda destinos. A perspectiva anterior era: eu não pesquei nada ontem, não pesquei nada a noite inteira e por isso eu nunca mais vou pescar nada. A nova perspectiva é: uma palavra é suficiente para mudar histórias. A nova perspectiva é: uma palavra de Jesus é suficiente para mudar destinos. A nova perspectiva é: a presença de Jesus é suficiente para mudar a minha vida. Uma nova perspectiva foi dada a Pedro, uma nova perspectiva nos é dada hoje. Ao abrirmos a palavra de Deus, nós podemos confiar, nós podemos saber que milagres são possíveis. Que Deus é um Deus vivo, que Jesus ouve as nossas orações e que o Espírito Santo de Deus intervém na nossa história. Ele tem uma nova história para você. Ele te convida para uma nova caminhada. Pedro, o pescador que deixa peixes para trás, agora é pescador de homens. Ele tem um novo nome, ele tem uma nova história, ele tem um novo destino. Tudo isso porque ele passou pela revelação de que Jesus, mestre, não é Jesus Senhor. Jesus é Filho de Deus. Ele não é apenas um bom mestre, não é apenas um bom conselheiro, ele não é bem educado, mas ele é Filho de Deus. E a palavra dele sobre a minha vida é determinante, definitiva. O que ele disse, está dito. E eu quero ouvir isso.
eu quero viver pela sua palavra, eu quero viver para as suas promessas, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Essa é a nova perspectiva que milagres causam em nós. Acho que o impossível é possível, porque Deus está presente, porque Jesus está presente. Jesus está presente aí na sua casa, Jesus está presente aqui nesse lugar. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o seu clamor. E Ele tem uma nova história para você. Esse é o maior milagre. Não viver por lógica, não viver por aquilo que os olhos veem, não viver por aquilo que as pessoas dizem, mas viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Ele tem para você. Esse é o maior milagre, reconhecer Jesus não como mestre, mas como Senhor. Segui-lo aonde Ele te levar, ainda que custe. E provavelmente custará, como ao próprio Pedro custou esse dia. Todos aqueles peixes. Esse foi o custo de Pedro. Todos aqueles peixes. Pessoas talvez disseram que ele é louco, pessoas talvez disseram que ele perdeu o juízo, pessoas talvez disseram que ele tinha que avaliar melhor. Mas perceba que para Pedro, todos aqueles peixes que certamente tinham um valor monetário atrelado a eles, não foi nada diante a possibilidade de seguir Jesus, o Filho de Deus. Milagres são sinais. Sinais que nos apontam para a beleza de Cristo. Qual o valor de Cristo na sua vida? Qual o valor de Cristo para a sua vida comparado a outras coisas? Você tem Cristo como o valor absoluto, como aquilo de mais belo, como aquilo de mais precioso, como aquilo de valor mais superior? Ou ele é equiparado a sonhos, equiparado a dinheiro, equiparado a trabalho? Não para Pedro. E eu oro que não para mim e não para você. Que nós estejamos dispostos a largar tudo aquilo que Deus nos pede. Porque o nosso maior valor, nosso maior bem, nosso bem mais precioso está em seguir Jesus, está na pessoa de Cristo, o primogênito da criação, a encarnação de Deus, do Deus vivo. Aquele que nos amou primeiro, aquele que morreu por nós, aquele que perdoou o nosso pecado, aquele que nos redimiu, aquele que está preparando o lugar, aquele que um dia vai voltar para nos buscar. Não tem nada comparado a Ele. Não tem milagre, não tem valor, não tem coisa, não tem conexão, não tem trabalho. Nada se equipara ao valor de Cristo nas nossas vidas. É a possibilidade de segui-lo. Em nome de Jesus. Tem uma semana abençoada, tem uma semana extraordinária. Siga a Jesus, que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que Ele está te falando, que os seus olhos estejam abertos para ver aquilo que Ele está fazendo. E se lembre, se Jesus está presente, o milagre é possível. Aonde Jesus está, o sobrenatural é possível. Deus te abençoe, tenha uma semana extraordinária e nos vemos no próximo Hope, toda segunda-feira, meio-dia.